O tema que a gente tem para a noite de hoje, nosso tema do mês é tempos melhores, desafios maiores. Para que a gente possa ter tempos melhores, é preciso enfrentar desafios maiores. E desafio, a palavra já própria já é bem clara, né? É um desafio. Então, se é um desafio, e maior ainda, então requer esforço, requer sacrifício. Então, para que a gente chegue a tempos melhores, a gente vai ter que enfrentar desafios maiores. E o tema da noite de hoje é reorganize sua agenda. E o que é uma agenda? Do que uma lista de compromissos diários ou mensais, mas uma lista ali que a gente ordena, coloca por prioridade tudo aquilo que é importante, tudo aquilo que a gente não pode esquecer, que deve ser lembrado, a gente põe numa agenda. Geralmente é costume, começo do ano, a gente fazer uma listinha e anotar, né, tudo que eu quero fazer esse ano, metas, desafios, e a gente faz aquela lista de tudo que a gente pretende ou deseja conquistar ou enfrentar naquele ano. E isso é uma agenda. Mas e a nossa vida cristã? Como a gente prioriza isso? O que precisa ser o centro da nossa agenda, senão o nosso Deus, o nosso Senhor. Então, nada mais é do que priorizarmos na nossa vida a vida com Deus, né? Priorizarmos o nosso Deus. E com isso, quero convidar os irmãos para abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16. Mateus 16, dos versos 24 a 27. Vamos à leitura, então, do texto de Mateus, capítulo 16, dos versos 24 a 27. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, estamos, Pai, com a sua palavra aberta, Pai. Esteja, Deus, tocando, Pai, no nosso coração, Pai, para que possamos, Pai, aprender de Ti, Senhor, e continuar aprendendo, Senhor. Esteja, Deus, derramando, Pai, a sua graça, Pai, e a sua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é uma sentença bem forte de Jesus, né, onde ele diz que a gente precisa negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e segui-lo. E ele continua, pois quem quiser ganhar a sua vida, certamente perderá. Mas aquele que perder por minha causa, pela causa de Jesus, esse a ganhará. Para a gente entender um pouco mais por que Jesus disse isso, a gente vai voltar um pouquinho no começo desse capítulo, no verso 16 ali. Jesus está confrontando os escribas e os fariseus ali, e eles estão pedindo um sinal do céu. Estão pedindo para que Jesus mostre um sinal que ele é o Cristo, que ele é Senhor, porque ele fazia muitas obras maravilhosas
no meio deles ali. E Jesus, confrontando eles, fala que vocês conseguem interpretar o sinal do tempo, o sinal, vocês olham para o céu e sabem se vai chover ou não, e não conseguem ver o que está à sua volta, pois Jesus já havia realizado vários milagres, né? Jesus já havia curado cegos, já havia curado leprosos, já havia multiplicado pães, já havia feito muitas maravilhas. E ainda assim, eles pediam um sinal do céu. E o texto continua ali. E após isso, Jesus sempre conversava com as multidões, eles decidem passar para o outro lado do lago, né? Para um lugar mais calmo, para ele estar ali somente com os discípulos. E quando eles vão atravessar, os discípulos, eles lembram que eles não compraram pão. Eles esqueceram de pôr na agenda lá que comprar pão. Não colocaram que precisavam comprar pão. E no meio do lago lá, eles pensam, nossa, a gente não comprou pão, né? Provavelmente estavam com fome naquele momento, a gente não comprou pão. E Jesus estava ensinando eles ali para eles não se atentar, para não seguir o fermento dos fariseus. E isso, será que é porque a gente não comprou pão que Jesus está falando de fermento? Mas não, né? Jesus queria falar que não era para ele seguir os conselhos dos fariseus. E chegaram do outro lado e foram para outro lugar. E nisso Jesus questiona eles, quem o povo diz que eu sou? Jesus pergunta para os discípulos, quem que o povo, a multidão, falam quem eu sou? E os discípulos falam para ele, uns dizem que você é João, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. E Jesus continua insistindo e fala para os discípulos, mas vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro, sempre Pedro, levanta e faz a declaração que tu és o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nisso, Jesus complementa ali falando que não foi carne que revelou para Pedro, mas sim o próprio Deus Pai que revelou para Pedro que Jesus era o Cristo. Então eles têm essa revelação e a confirmação que por mais que eles viam todos os milagres, andavam com Jesus, ainda eles não tinham a confirmação que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nisso eles têm a confirmação da boca de Jesus, né, através ali. E com isso, né, Jesus fala de Pedro. E depois deles ter essa afirmação, Jesus ainda, somente com os discípulos ali, ele começa a prever a morte dele. Ele começa a falar para os discípulos que em breve chegará o tempo em que eu irei sofrer nas mãos dos escribas, dos fariseus, e eu morrerei, e ao terceiro dia ressuscitarei. E mais uma vez, Pedro, novamente, chama Jesus, vem aqui. Chama Jesus num canto, fala, Jesus, não fala esse tipo de coisa, Jesus. A gente não fala, Jesus, que a gente vai morrer. Jesus, para de falar esse tipo de coisa, Jesus. Onde já se viu Jesus falar que vai morrer? Você acabou de falar para nós que tu és o Cristo, o nosso Redentor, o Salvador. Para eles ali, para o povo judeu, o Cristo, o Messias, era o libertador, que ia libertar ele dos romanos. E agora você está falando, Jesus, que vai morrer? Como assim? E Jesus olha bem para Pedro e fala, para Pedro, afasta-te de mim, Satanás, porque você só está pensando nas coisas terrenas, você só está pensando nas coisas dos homens, não está pensando nas coisas que é do céu. Com isso, a gente chega no texto que a gente leu. Jesus olha novamente para eles e fala, aquele que quiser vir depois de mim, ou aquele que quiser vir depois,
fazer o mesmo que eu fiz, seguir os meus passos, precisa negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. E o que esse texto implica para a nossa vida cristã? O que o negar a si mesmo implica na nossa agenda? Então, com isso, quero chegar no primeiro ponto dessa noite, que negar a si mesmo é deixar as prioridades desse mundo terreno. Negar a si mesmo é negar as prioridades desse mundo. Jesus é bem enfático quando ele fala que a gente precisa negar-se a si mesmo. E negar-se a si mesmo é deixar de fazer aquilo que eu teria prazer, o que o meu ser terreno teria prazer, e focar nas coisas do alto, nas coisas do reino de Deus. Mas e o que isso implica na nossa vida diária? O que implica na nossa vida no trabalho, na escola, nos nossos afazeres? Isso tem uma implicação direta, porque é muito fácil no mundo que a gente tem hoje, onde tudo é muito rápido, tudo muito conectado, tudo precisa acontecer muito rápido, a gente está tão distraído com as coisas desse mundo, que muitas das vezes a gente esquece que a gente precisa negar a nós mesmos e ter uma vida inteiramente dedicada ao Senhor, uma vida que glorifica o nome do Senhor, uma vida inteiramente dedicada ao Senhor. Isso não quer dizer que a gente vai amanhã largar o trabalho, vai deixar tudo, todo mundo vai virar pastor, todo mundo vai virar missionário, todo mundo vai viver na igreja. Muito pelo contrário. Negar-se a si mesmo é ter uma vida devocional com Deus intensa, é ter uma vida de oração intensa, é ter uma vida onde nós, como igreja, somos sal e somos luz aonde a gente está, no nosso trabalho, na escola, na nossa casa, com os nossos vizinhos, por incrível que pareça, com os nossos familiares, com todas as pessoas que estão ao nosso redor. Jesus nos chama a negar a nós mesmos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, tão comum como acordar de manhã, ir para o trabalho, ir para a escola, levar as crianças para a escola, levar na creche, cuidar, fazer a comida, né? Todos os nossos afazeres diários que cada um tem. E a gente precisa deixar de fazer aquilo que só traz proveito para esse mundo e não traz edificação para a nossa vida com Deus. Então, o negar a si mesmo é deixar de fazer, tirar as coisas da agenda que não glorificam o nome do nosso Deus e priorizar a nossa vida com Ele. Como no meu trabalho eu consigo glorificar a Deus, sendo o melhor trabalhador, sendo aquele trabalhador excelente, sendo aquele estudante excelente, aquele estudante que se dedica, porque assim as pessoas vão olhar para nós e não vai precisar a gente falar uma palavra, as pessoas vão ver que tem alguma coisa diferente, e que a gente está vivendo uma vida inteiramente para o Senhor, uma vida que glorifica o nome dEle, uma vida que a gente já deixou as coisas desse mundo que nos tomam a atenção diária e a gente está com uma vida focada em glorificar o nome dEle. Negar-se a si mesmo, como eu já disse, é um ato diário.
Lucas fala no mesmo texto, ele fala que o negar-se a si mesmo e o tomar a sua cruz é um ato diário, dia a dia, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. E precisamos fazer isso, deixar coisas que nos afastam muitas vezes de Deus para priorizar a nossa vida com Ele. Com isso, vamos para o segundo tópico dessa noite, que tomar a sua cruz é viver inteiramente para Deus. Tomar a sua cruz não é um ato passivo. A gente precisa tomar essa decisão. É uma decisão diária que precisamos ter eu preciso tomar a minha cruz. Tomar a nossa cruz requer um sacrifício, porque não é fácil carregar a cruz. Tudo que Jesus fala, depois a gente tem a vida dele como modelo, e a gente lê que quando ele está carregando a cruz dele, não é um momento fácil, não é um ato fácil de fazer, tomar a tua cruz, porque requer sacrifício. E na nossa agenda diária, no nosso dia a dia, a gente precisa sacrificar muitas vezes coisas que tomam o nosso tempo, coisas que muitas vezes mais afastam nós de Deus do que nos aproximam. Porque é muito fácil a gente deixar de ler a palavra, deixar de fazer as nossas orações. O nosso devocional muitas vezes é esquecido, mas a rede social, a internet, geralmente é as primeiras coisas que a gente lembra quando acorda. Não, preciso ver o celular, preciso ver se não tem nenhuma notificação. Mas quando deveria ser o contrário. A primeira coisa que precisaríamos fazer quando acordamos é agradecer a Deus. Ter uma vida de oração ao acordar, uma vida de pessoas que leem a palavra. Que hoje nós estamos esquecendo da palavra do Senhor. Nós deixamos muito facilmente a palavra ou na estante ou em um lugar ali que, domingo eu pego para ir na igreja. Mas deveria ser o contrário. Tomar a nossa cruz requer um sacrifício. Seguir a Jesus requer sacrifício. E precisamos ter uma vida que agrade a Deus. Porque a nossa vida nesse mundo, Jesus nos salvou já. Jesus morreu por nós, se entregou. Mas não só por isso. Ele se entregou para que nós viva como Ele viveu. Jesus nos chama a ser como Ele. Jesus nos chama a pregar a palavra dEle. Jesus nos chama a viver intensamente uma vida com Ele, um relacionamento com Ele, para que possamos proclamar a palavra do Senhor. Precisamos ser uma igreja que fala de Jesus, uma igreja que anuncia o reino de Jesus, que anuncia o que Ele já fez por nós. Jesus faz tantas maravilhas no nosso meio, Ele cuida de cada passo que damos, Ele é o nosso Salvador, e precisamos falar disso, precisamos pregar mais a palavra do Senhor. Não podemos nos esquecer que esse mundo é passageiro. Esse mundo, a nossa vida, é como um sopro. E se não gastarmos tempo, se não nos reorganizarmos,
para falar de Jesus, para pregar a sua palavra, isso cada vez mais vai caindo no esquecimento. Vem ano, começa outro ano, passam-se muitos anos e a palavra de Jesus não foi pregada por mim e por você. Mas Jesus nos chamou para negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz. Tomar a nossa cruz é viver como Jesus viveu. É viver como Ele viveu. A vida dele é um modelo para nós. 2 Coríntios 3 fala que somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Conforme a gente vai se aproximando de Deus, a gente vai se aproximando de Jesus, a gente vai nos tornando cada vez mais parecido com Ele. Parecido tanto no agir, no falar, no se relacionar, em todas as áreas da nossa vida. Quando a gente se aproxima mais de Deus, quando a gente se aproxima mais do Evangelho de Jesus, a gente nos torna mais parecido com Ele. Porque é isso que o Evangelho faz em nós. O Evangelho em nós nos transforma. E nos transforma não para nós mesmos, nos transforma para sermos como Jesus. Sermos como Ele foi. Jesus, em toda a sua vida, viveu uma vida que glorificava a Deus. Onde Ele glorificava a Deus e Deus glorificava Ele, porque era o seu Filho. E Ele promete o mesmo para nós. Se nos relacionarmos com Ele, se tivermos uma vida inteiramente para Ele, vamos nos tornando como Ele, de glória em glória, na sua própria imagem. Somos transformados. Porque precisamos tomar a nossa cruz para tornarmos semelhante a Ele. Porque o texto que a gente leu ali deixa bem claro que se quisermos ganhar essa vida, se tivermos mais preocupado com essa vida terrena, certamente perderemos a vida. Mas o mesmo texto diz que aquele que perder a sua vida. E ninguém está preparado para perder a vida. Não digo perder a vida, morrer, mas deixar de viver conforme esse mundo e viver conforme Jesus. E não é uma tarefa fácil, mas Jesus nos chama a tomar a nossa cruz diariamente e sermos com Ele, porque só assim glorificaremos o nome dEle, só assim a palavra dEle será pregada nesse mundo. Que assim como a carta de Pedro fala que nós somos carta de Deus, nós somos carta de Deus para esse mundo, a gente é como se fosse representantes do Senhor. Jesus foi e deixou nós como seu povo, como seus representantes. E precisamos, como igreja no Jardim Tangará, sermos representantes do Senhor, aonde cada um de nós está. Jesus, Deus já nos colocou em vários lugares dessa cidade. Não moramos todos na mesma casa, no mesmo bairro, porque justamente para isso, para que Jesus tenha representante em vários lugares. E para podermos representar Jesus, precisamos ter uma vida de devoção a Ele, uma vida que agrade a Ele. Terceiro e último tópico:
seguir a Jesus é priorizar Jesus. Quando a gente segue uma pessoa, a gente está indo pelo mesmo caminho que aquela pessoa está indo. E se em algum momento a gente parar de olhar para aquela pessoa e ir por outro caminho, a gente parou de seguir aquela pessoa. Então, para que a gente consiga seguir Jesus, a gente precisa priorizar Jesus. Se Jesus não for o centro da nossa vida, tudo estará perdido, porque estaremos vivendo nesse mundo para nós mesmos. E não foi para isso que Jesus nos libertou. Ele já nos libertou, nos salvou de todo pecado, nos limpou, nos purifica a cada dia. A palavra do Senhor fala que as misericórdias dele se derramam a cada manhã em nossas vidas. E ele nos chama a segui-lo, priorizar a vida com Jesus. Não podemos ter outro Senhor além do Senhor que já nos comprou. Os nossos dias não são mais nossos. E Jesus comprou todos os nossos dias, sem exceção. Ele comprou com seu sangue. Ele comprou todos os nossos dias. E Senhor, o significado de Senhor, de termos Jesus como do Senhor, é porque Jesus é o nosso dono. Quando a gente compra algo, a gente é dono daquilo que a gente comprou, porque foi comprado por mim. Jesus fez a mesma coisa por nós, quando se entregou naquela cruz, quando o seu sangue derramou naquela cruz, ele nos comprou. Nós estávamos perdidos e ele nos resgatou. Jesus nos tirou do império das trevas, mas não para continuarmos no império das trevas. Ele nos tirou de lá e muitas vezes a gente está querendo voltar para lá. Mas não, precisamos priorizar Jesus na nossa vida. Porque precisamos pregar o evangelho da luz que é Jesus, para que mais e mais pessoas se acheguem na casa. Nós precisamos parar de ser egoístas, achando que a salvação é só para nós. Jesus não morreu só por mim e por você. Há muitos perdidos ainda. E Jesus, Deus Pai, levantou essa igreja. A igreja, nesse lugar, chamou a cada um que está aqui para falar dele. O propósito da igreja não é um lugar bonitinho para a gente vir cantar, erguer a mão, adorar a Deus. A igreja é quem proclama a obra dele, é quem anuncia. Jesus, quando nos chama, ele nos chama para falar dele, para falar da palavra dele, para falar de tudo que ele já fez por nós. Então precisamos priorizá-lo em todo momento. Que os nossos dias não são mais nossos. Os nossos dias são do Senhor. Precisamos, irmãos, como já falei numa quarta-feira, separarmos um tempo de devocional a Deus, um tempo diário de oração ao Senhor. Nós, como igreja, nós precisamos estar preparados para falar dele, para falar da sua palavra. Não tem como falarmos daquilo que não conhecemos. Precisamos estar preparados. E só estaremos preparados se tivermos uma vida
inteiramente dedicada a Ele, onde Jesus é o centro das nossas vidas, onde Jesus é o nosso alvo principal, onde não há outro Senhor, onde só há Jesus. No nosso cotidiano, com todos os nossos afazeres, com tudo que esse mundo propõe para nós, Jesus precisa ser o centro. Jesus precisa ser a nossa prioridade. Seja em qualquer situação que estivermos, Jesus precisa ser a prioridade. O livro de Efésios, versículo 11, ou capítulo 1, fala que em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, o versículo 12 diz que fomos feitos para o louvor da glória de Deus. Ele nos resgatou para sermos para a glória, para o louvor da glória de Deus. E isso só é possível quando priorizamos Jesus na nossa vida. Efésios 2, 22 também fala que nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Somos santuários dedicados ao Senhor, para fazermos tudo aquilo que Ele nos propõe, pregando a sua palavra, indo. Nós precisamos ser os pés, as mãos, a boca de Jesus nessa terra. O Evangelho pode ser pregado em lugares que nenhum cristão chega. O Evangelho do Nosso Senhor é sobremodo elevado, assim, é glorioso. Se Ele quisesse, Ele não precisava que nenhum de nós viesse aqui, Ele poderia nos salvar, o Evangelho dele poderia chegar a nós sem que ninguém falasse uma palavra dele. Mas Ele levantou a sua igreja. Ele resgatou a sua igreja para cumprir o seu papel aqui na terra, que é levar o Evangelho das boas novas a todos os perdidos, a todo mundo. A última coisa que Jesus fala para os discípulos é: ide. E o ide é para todos, é para a igreja. Jesus constituiu a igreja para ser a palavra dele aqui, para que preguemos a palavra dele nesse mundo. Precisamos reorganizar nossas vidas, reorganizar a nossa agenda, para que tenhamos um tempo com o Senhor, para que nos aproximemos cada vez mais do Senhor, para que nos acheguemos a Ele. Precisamos separar um tempo para Deus. Todos nós temos as mesmas 24 horas, os mesmos dias da semana, os mesmos dias do ano, e precisamos,
nos organizar como igreja, nos organizar na nossa vida pessoal, para que Jesus tome o seu devido lugar na nossa vida, que é o centro das nossas vidas. Jesus precisa ser a nossa prioridade. E fazemos isso negando-nos a nós mesmos, tomando a nossa cruz e o seguindo. Assim levaremos a palavra do nosso Salvador, aquele que nos já redimiu de todo pecado, aquele a quem a gente vem aqui a todo domingo glorificar Ele, louvar o nome dEle e aprender mais dEle. Mas precisamos tornar isso algo diário, algo que está presente no nosso dia a dia. Precisamos ter contato com a palavra do Senhor. Para isso, precisamos identificar tudo aquilo que está nos afastando, muitas vezes, de ter um tempo com a palavra, diminuir tempo em algumas coisas que não acrescentam muito para o reino e separar para Deus. Separar um tempo das nossas vidas para termos um relacionamento com o Senhor. Não um relacionamento de domingo à noite, mas um relacionamento diário. Para que possamos realizar o propósito de Deus na nossa vida, o propósito que Ele colocou para a sua igreja, o propósito de levar as boas novas do Senhor. Muitas vezes somos agradecidos porque Jesus nos salvou, Jesus nos liberta, Jesus nos perdoa, mas precisamos compartilhar mais, precisamos pegar tudo isso que Ele já fez por nós e levar para mais pessoas. Compartilhar o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia. A boa notícia é que podemos se achegar a Deus. Nós estávamos separados, mas Jesus nos resgatou, nos comprou e nos libertou para sermos como Ele, tomarmos a nossa cruz e seguir os mesmos passos de Jesus. Fazer diariamente aquilo que Jesus faria. Sermos como Jesus. Essa é a nossa meta de vida, né? Sermos a cada dia mais parecidos com Jesus. Concluo dizendo que Jesus nos chama para uma vida onde Ele é realmente tudo que precisamos. Jesus é tudo que precisamos. Não há nada nesse mundo que irá satisfazer o nosso anseio por um Deus, um anseio por uma vida completa, uma vida plena. Somente o Senhor Jesus pode nos dar. Que possamos viver todos os dias plenamente no Senhor.